Ô, velho Vamp, que fase, hein? Corinthians chega a 7 jogos sem vencer. Quando o Corinthians consegue repetir a mesma escalação da final da Supercopa do Brasil, o Depay machuca. E agora que o Yuri Alberto volta, Vamp, sua dupla não vai poder jogar por pelo menos um mês. Agora, uma pergunta, Vamp. É normal também o Depay ir se juntar à seleção holandesa, mesmo com a lesão? Porque geralmente o jogador é cortado. No caso do Depay, parece que foi alegado que a seleção holandesa quer que ele fique entrosado com o grupo, que ele tenha convivência. Isso é normal, na sua opinião? E qual a falta que o Depay pode fazer, principalmente na estreia do Corinthians na Libertadores, Vamp? Eu achava melhor, faltando 2 meses para a Copa do Mundo, como é o país dele, né? Tem parente, tudo, a sua terra natal. Acho que foi mais o sentimento de mim. Mas se for o lado profissional mesmo, para recuperação, falta 2 meses para a Copa do Mundo, aí 3 meses, era melhor ficar tratando no clube a lesão para poder voltar. Porque você dentro do clube aqui, você está perto de casa, vai todo dia, por mais que esteja um conforto aí de viagem, né? Pode ir de jato, pode ir de primeira classe executiva, mas ela é a seleção vai jogar em Amsterdã, ela não sai da Holanda, joga em Amsterdã e joga em Eindhoven. Eu estava vendo mais ou menos isso. Mas se você quiser recuperar mesmo 3 períodos, aí eu não sei o grau de lesão, se é grau 2, grau 3, era melhor ficar aqui no Brasil. Eu também acho, Mauro César Pereira, porque o Depay tem uma lesão de grau 2 na coxa, é uma temporada que ele tá mal, vale a gente deixar isso claro, ele tem 12 jogos e só 1 gol, que ele fez recentemente, se eu não me engano, ele chegou a 10 jogos sem marcar gols aí na temporada. Me arrisco a dizer que é o pior começo de temporada, eu acho que é o pior momento do Depay no Corinthians. Porque ele chega muito bem, ajuda naquela arrancada do Campeonato Brasileiro, depois ele é importante no título da Copa do Brasil, no título da Supercopa, e acaba. Aí acaba, dá um apagão no Depay, e agora ainda essa lesão, Mauro. É normal, na sua opinião, e realmente tem justificativa, estar com a seleção para estar na convivência, mesmo sem poder jogar e treinar? O Corinthians está em dia com o Memphis Depay ou está devendo uma grana para ele ainda? 30 milhões. Então ele faz o que ele quiser, né? Você não cumpre a sua parte, o jogador se sente liberdade de fazer. Ficar no celular durante o jogo comendo, ele estava no celular. Falando na Holanda, 5 anos a mais. É isso que eu falei ontem. Gente, o jogo começou às 8h30. Até ele sair do jogo, o gol foi aos 19 minutos. Aí ele sai em sequência. Vai lá pra dentro, tomar banho e tal, se troca. Vamos imaginar, quiseram ter segundo tempo. Segundo tempo, vamos lá, 9h30 começou o segundo tempo. 2h30. 2h30 da manhã, os caras não dormem na Holanda. Eu sei que Amsterdã tem uma noite movimentada, a gente sabe disso. Mas 2h30 da manhã de domingo pra segunda... Ronald Koeman, tá acordado? Acho que o campeoníssimo lá já tá no berço, né? Mas tudo bem, de repente o maluco tá lá acordado ainda e tal. Se ser naquela hora, pode ser no dia seguinte, isso é um sinal de que, assim, o Memphis não tá errado, cara. O Corinthians é que não se dá o respeito. E quando a gente fala isso, o Corinthians fica com raiva. O clube tem que se dar o respeito. Como você faz isso? Cumpre as suas obrigações e você exige. Eu sempre vou lembrar o episódio Daniel Alves. Daniel Alves queria disputar a Olimpíada, né? E o Pedro também, do Flamengo. O Pedro, quero... Não, você não vai, porque precisamos de você aqui. A Olimpíada, o Flamengo não é obrigado a liberar jogador nenhum. Libera se quiser, você é importante. Vai ficar chateado. Azar do jogador. Quem é que paga o salário dele? Quem é que pagou 14 milhões de euros para tê-lo no elenco? Foi o clube. Não foi. O São Paulo devia uma grana para o Daniel Alves. Ele pegou e foi. Como é que alguém poderia falar, não, você não vai? Ele poderia dizer, cara, vocês não cumprem nenhuma obrigação. Resultado, ele foi para a Olimpíada, depois ele volta e rescinde o contrato, porque, com toda razão, o São Paulo devia dinheiro para ele. Aí fizeram um acordo que deve estar pagando até hoje. Está no celular 18 agora? Você lembra que você falava? Está no 17, né? 17. Ele vai trocando no iPhone toda hora, porque, ele ainda sobra. Vou terminar no 30. Então vai ficar pagando o cara um tempão. Então, assim, essa situação... É uma situação que só acontece, é claro, que o comportamento do Depay não é aquele que a gente pode dizer que é correto. Ele não deveria ficar no celular durante o jogo, ele não deveria ir para a Holanda, deveria comunicar. Pega o resultado do exame,
né? O departamento médico envia para a Federação Holandesa, olha, o jogador está lesionado, vai fazer tratamento aqui e acabou. E o Corinthians certamente tem profissionais qualificados que fazem um tratamento de uma lesão muscular, gente. A medicina esportiva brasileira é muito evoluída, existem ótimos profissionais. Então, por que ele foi? Porque ele pode, ele faz o que ele quiser. E como alguém vai dizer, não, o Marcelo Paz chegou agora, ele não tem responsabilidade nisso, não foi ele que fez o contrato, né? E também não foi ele que criou essa dívida com o atleta. Ele já herdou isso. Mas ele não vai ter força para dizer, olha, eu imagino, não, você não vai, você tem um compromisso aqui, se você for eu vou te multar. Multar como? Ficar devendo o cara. É isso, quando o clube cumpre as obrigações é outra relação. Mas, enfim, a questão do Depay nunca foi técnica, ele é um ótimo jogador. A questão do Depay é o momento do Corinthians e quanto ele custa e os efeitos colaterais dessa dificuldade do clube para honrar os compromissos assumidos com o jogador. E aí é uma opinião pessoal minha. Não dá para fazer um contrato como fizeram com ele, não só pelo que ele custa, né, mas aquela quantidade de bônus, apartamento, é algo que não se justifica. Por melhor que ele seja, não se justifica, ainda mais no momento financeiro de um clube como o Corinthians. Eu acho que é um dos contratos mais bizarros que eu já vi. Eu acho que é um dos contratos mais bizarros que eu já vi. O contrato do Depay, na boa, porque ele tem um hotel 5 estrelas, mora na suíte presidencial. Meu irmão, imagina o valor disso. Ele tem carro com seguranças, ele tem bônus a cada 10 gols, a cada 10 participações em gols, se eu não me engano, e já ganha um salário altíssimo. Cara, eu acho que o contrato do Depay é um dos piores contratos para clube que eu já vi, Flávio Prado. Mas tem um outro lado também, Flávio, que agora o Kaique acaba de me mandar, saiu agora a informação de que o Memphis não vai se apresentar mais para a seleção holandesa. O próprio Koeman falou em entrevista agora pela manhã, mas ainda assim o jogador viajou para a Holanda para conversar pessoalmente com o departamento médico da seleção. Ou seja, tá tirando o departamento... O que foi? Nada. O que foi, Flávio? Não foi nada, ninguém falou nada. Ou seja, tá tirando o departamento médico do Corinthians para nada. Se ele foi para a Holanda para conversar com o departamento médico da seleção, eu até entendo o Mauro, tá? Quando ele diz, o Depay, ele não deve satisfação. O Corinthians não tá pagando a dívida que tem com ele, mas também será que vale para a imagem dele? Né? O cara virou ídolo, porque ele agora já teve conquista, é o grande nome dessa conquista de Copa do Brasil. Será que vale ele manchar a imagem? É melhor finalizar, pelo menos, do jeito mais responsável possível. Essa é a minha opinião. Porque o cara ir pra Holanda depois de acabar de machucar e o torcedor sabendo que ele vai ficar alguns jogos do Brasileiro e a estreia da Libertadores fora, Flávio? Olha, eu vou na linha do Mauro. Eu acho que o Corinthians deve muita grana para ele. Já devia, aí fez um refinanciamento, digamos assim, e não pagou o refinanciamento. A coisa vai por volta de 30 milhões de reais, pelo que a gente sabe. 30 milhões de reais. É a dívida do Corinthians. Muito dinheiro, né? Como é que você vai cobrar um cara com isso? Dá mais de 4 milhões e meio de euros, alguma coisa próxima. É um negócio... É grana, né? É grana, pô. E óbvio que o Depay não veio aqui para passear em Itaquera, para morar no Tatuapé, para passar lá na Minha Penha. Ele veio aqui para ganhar dinheiro. Ele veio como profissional. Né? Então, o cara não se cumpre o básico. Né? Então, ele resolveu ir lá, provavelmente tem parentes lá, vai rever os parentes, os amigos. Não vejo nada demais, não. A recuperação de lesão muscular, ela tem um tempo mais ou menos determinado e vai demorar esse tempo ele indo ou não indo lá. Então, eu acho absolutamente normal. Agora, a ligação, eu acho que ele estava marcando alguma outra coisa aí e tal, né? Machucou aqui e tal, dá para dar um... vamos ver, isso é outra coisa. Mas ir pra lá, o Corinthians não tem moral pra nada, pô. O Corinthians nada. O Mauro César Pereira, Flávio, falou dessa situação, né, do celular do Depay, e realmente isso pode render até multa pro Corinthians, tá? Se o STJD fizer a denúncia, porque é proibido o celular
a utilização do celular, né, na área técnica ali, você vê, ó, que rapidinho vai a comissão ali e dá uma chamada no Depay, ó, para ele tirar o celular da mão. Nem o auxiliar técnico, quando o treinador tá na arquibancada, pode ficar com o celular, né? Tem muito isso. E você vê que o cara que fala com ele diz, no final, ó, faz um gesto de câmera. Ó, agora, ó, ele vai fazer, ó. Agora, aí, ó, você pode estar sendo filmado, e ele estava sendo filmado. Isso ainda pode render para o Depay uma multa, que a multa mínima é de R$100 mil. A multa mínima é de R$100 mil. Agora, o cara não é juvenil, né? Para não saber que o jogador não pode estar usando o celular ali na área técnica. E outra, tava falando com comissão técnica da Holanda, é um escambau. Como diz o Mauro, 2h30 da manhã, ele tava vendo o Instagram. Ele devia estar vendo a postagem de alguém ali, gente. Porra. Marcando alguma coisa para depois do jogo. Sábado à noite? Não, era domingo à noite, né? É o quê? Marca alguma coisinha para depois do jogo e tal. Por que não? Não é verdade? Pô, tá com um probleminha na coxa, mas também não é assim, né? Ele é atleta e tal. Pá, que é isso, tranquilo. Vai chegar. Mas isso é fácil, Thiago. Desconta do crédito dele. É verdade, que são 30 milhões, né? Agora o Corinthians só deve 29 milhões e 900 mil para ele. Desconta 100 mil da multa. Mas é verdade, velho. Não, ó, 100 mil a menos. É que nem você e o Vamp aqui na aposta. Ó, desconta daqui, pega de lá e tal. Só que vocês pagam, né? É diferente lá. Mas teve torcedor que ficou na bronca, né? Com o Depay. Eu acho que, independentemente de qualquer punição, existe uma outra questão, que é essa que gera o incômodo do torcedor. Não é respeitoso você, durante um jogo, o torcedor está atento ao jogo, preocupado com o jogo difícil, o Corinthians com um homem a mais, tentando vencer o Flamengo, buscando o resultado, não vence a 6, agora são 7 jogos, né? Então o torcedor pagou o ingresso, está ali atento, preocupado com o jogo, os outros que estão em casa, vendo o jogo pela televisão, pela internet, preocupados também com o jogo, e o seu principal e mais caro atleta está ali preocupado com alguma outra coisa no celular, né? No banco de reservas. Isso é, de fato, uma falta de respeito, na minha visão. Não importa aí a questão da grana, porque o torcedor não tem culpa se o dirigente não conseguiu honrar o compromisso assumido. Então, quer ficar no celular, ficasse lá dentro do vestiário. Você ficar ali, o jogador no banco de reserva, no celular, com a bola rolando, você vê o placarzinho ali, né, 1-1. O jogo tá rolando, tá lá o tempo de jogo. Pô, como é que o torcedor se sente? Caramba, eu tô aqui sofrendo, torcendo aqui pro Corinthians e o principal jogador tá ali no celular. Que diabo é tão importante que ele tem que ficar no celular? Então, mesmo que, independentemente de regulamento da CBF, não que eu não tenha importância, mas existe uma outra questão que é o respeito à torcida, ao clube. Se o dirigente não cumpre, é uma discussão que ele tem lá, mas ele tá com o uniforme do Corinthians, ele é atleta do Corinthians. Podia ficar lá no vestiário. Ficar no vestiário, então, assim, não é legal. Mas que o torcedor do Corinthians que tá na bronca com isso, ele tem toda a razão de ficar na bronca. Peraí. E outra coisa, isso que o Vamp falou, é o fuso horário, gente. Olha mais, pô. Se tá falando com alguém na Holanda, já é de madrugada. Espera. Ou então, acabou o jogo, com calma, vai lá, manda uma mensagem e deixa. Ó, vocês vão estar acordando aí, eu me machuquei. A mensagem, se foi mesmo, é melhor mandar no vestiário, que era mais cedo. Eu entro em contato com vocês tal hora. Quando eu estiver acordando, eu te chamo. Sei lá, você deixa um recado, o cara tá lá dormindo, quando acorda, vem a mensagem dele no celular e vai resolver no dia seguinte. Não precisa essa urgência toda. E mesmo que precisasse, nada pode ser mais importante do que o jogo, gente. Enquanto o jogo tem andamento, nada é mais importante do que o jogo. Nada. A seleção da Holanda não pode ser mais importante do que o Corinthians. Agora, se ele está insatisfeito porque não pagam, o mais adequado seria o quê? Olha, eu não estou satisfeito com essa situação, vocês não vão me pagar? Vamos rescindir o contrato. Acaba daqui a 2 meses. Vai embora. Acaba daqui a 2 meses. Então, mas nesses 2 meses, ele tem que respeitar o torcedor do clube. E a camisa, cara. É a camisa. Ele está com o uniforme do clube. Ele ficar ali no celular, com o jogo rolando, olha... Eu não me lembro de uma situação assim, o jogo rolando. Às vezes você vê o cara, que também não é legal. O time está perdendo, o cara está no banco batendo papo e rindo com o outro. Pô, também não dá. Quando tem comunicação no banco, é normalmente quando o treinador está lá em cima, que você pode ter aquela comunicação, né? Sim. Mais ou menos isso, não pro celular, né? Pelo
Agora você imagina como é que vai ser a renovação de contrato, né? Eles já disseram que eles vão baixar o valor, né? Só o seguinte, vão baixar, você tá ganhando muito e tal. Aí fala assim, ó, você vai ganhar, sei lá, 40% menos. Aí ele fala, mas... Porra, vocês não pagaram nem 20% e querem baixar 40%? É um negócio meio doido, não, né? Você fala isso, eu fico imaginando, sabe o quê? Olha bem, o Ronaldo Fenômeno, ele volta pro Corinthians, eu acho que ele não teve nem esse conforto. O Neymar no Santos, porque eu fico olhando assim, os caras foram lá, sentou com o Depay e falou, ó, tem um time lá no Brasil, que é o Corinthians e tal, o Ronaldo jogou lá, Roberto Carlos, é um time que tem a segunda maior torcida, é um clube lá e tal, você topa jogar lá? Aí olhou, deixa eu ver aqui, topo. Ó, qual é a sua proposta? A minha proposta é de 4 milhões, mas se eu der um passe pra gol, quero mais tanto, se eu fizer um gol, quero mais tanto. Não, peraí, não. Você vai ter também jato, você vai ter segurança, hotel. Deve ter, os caras oferecem. Ancelotti, vem comandar a seleção brasileira, o seu salário vai ser 5 milhões. Mas não se preocupe não, que tem um jato à disposição pra você. Rapaz, esse contrato que os caras estão tendo aqui no Brasil, nada contra, porque eu sempre pergunto assim, eu queria ter um empresário desse, me arruma um desse aí que seria da hora. Vai lá na Jovem Pan um dia só, participa lá do Bate Pronto. Se você for na terça e o Thiago abrir daquele jeito, você vai ganhar mais 10 mil. Se o Flávio Prado falar que o Corinthians não é time de Libertadores, você ganha mais 5. Aí o cara vem aqui, ó. Eu duvido que o Depay teria esse conforto, Tico, no Manchester United, no Lyon, no Barcelona e no Atlético de Madrid e no próprio PSV em Eindhoven da Holanda. Quando você faz seu contrato, tá lá no contrato, principalmente os jogadores que vão jogar fora, ó, tem direito a moradia, ó, uma casa, um apartamento e um carro, que normalmente é na Europa, a maioria dos clubes, alguns clubes têm patrocínio de carro, né? Alguma montadora, você vê lá o Real Madrid dá carro para todo mundo, mas é a montadora ali. O pai deve ter ficado assustado, falou, que teta do caramba. Tudo bem, não está recebendo, mas é uma poupança. Daqui a pouco. Ele vai falar assim, eu já vi aqui que os caras metem o transferban, segura, e tem que pagar correndo. Se eu não renovar, eu vou meter um transferban daqui a pouco. E chega, o Caixinha fez isso no Santos, o Matias Rojas fez no Corinthians, e vai chegar. É uma poupança. Eu acho que não tem nem como o Depay renovar com o Corinthians. De verdade, não tem como. Ele é o quê? Ele de que país é? Holanda. Tu acha que o Feyenoord, o Ajax e o PSV dão um contrato desse pra ele? E olha que lá a moeda é 6 por 1, né? Que é euro. Não é dólar, é 6 por 1, quase 6 por 1. Daria esse contrato pro Depay? E eles jogam Liga dos Campeões, jogam o Campeonato Holandês, jogam a Liga Europa, Conference League, e é 6 por 1. Você acha que um dos 3 holandeses daria um contrato desse pro Depay? Nenhum. Mas nunca poderia. Então tu me vem pra cá. Eu sou o maior artilheiro da seleção holandesa, tal, vou jogar a Copa do Mundo. Eu duvido que um dos 3 dê esse contrato pro Depay. Poderia, talvez, dar um salário parecido. Mas não com esses bônus todos. Não sei não, hein? Nem salário. Salário, futebol nem holandês. Salário. Você achou que não? Em euro? Nada. Nem, da Holanda? não, os holandeses não. Eu acho que o Corinthians vai ter a cara de pau de propor renovação. Eu não vou ficar surpreso se o Corinthians Flávio, propor, mas da mesma forma, do mesmo contrato. Talvez um pouquinho menos, fecha de novo. Aí refinancia a dívida que não vai pagar também o refinanciamento e tal. Não, eu não duvido. Não duvide, eu já discordo de você uma coisa. Não duvide, dá mais. Até mais, ele fazer 2 gols e dizer, não, então tem mais um bom no maior aqui. Eles são cara de pau, eles são cara de pau. Ô, Flávio, se você não duvida, eu te dou a certeza. Ou você acha que os dirigentes não vão fingir pro torcedor que eles querem renovar? Sim, é verdade. Eles vão falar, nós queremos renovar com o Depay. Sim. Queremos. E ele sabe disso, né? Aí ele vai falar, vocês querem? Então tá bom. Então, né?
Vamos pagar bonitinho e tal. Aí, de repente, até faz um esforço de reportagem, paga esses 30 milhões, aí arruma uma dívida de 60 depois. Eles são caras de pau, gente. Nossa, quem vai ser o cara que tirou o Depay do Corinthians? O Augusto Melo vai pra público falar, eu trouxe, eles tiraram. Eu ia pagar. Eu não ia pagar nada. Eu sempre estou falando com o Marcelo, né? É um cara da hora. O Tico tem amizade com ele também, que o Tico ficou vivendo um tempo lá em Fortaleza, né? Onde é que ele não vive, né? Onde que esse homem não vive? É um homem do mundo. Ainda mais agora sem tornozeleira. Aí é que ele voa, vai ser pai. Mas ele não foi ele que contratou. Eu acredito muito, já que ele veio para organizar, olhar a situação financeira do Corinthians. Eu já vi entrevista dele. Eu acho que por parte dele ele vai querer renovar, mas não com o mesmo contrato. Não, Marcelo não, mas a cartolagem... O Augusto Melo tá lá prontinho. Fala, tá vendo? Eu trago o cara, eles mandam o cara embora. Aí, tá vendo como é que é? Lógico. Porque tudo é claro. Ele trouxe, eu ia pagar. Se eu tivesse lá, eu ia pagar. Eu tinha um plano, eu tinha um patrocinador. Esse cara... Pô, mais fácil.